Chegando no seu computador, no seu smartphone, em qualquer lugar que você possa acessar a internet com mais um comentário miojo. Mais um não, né? Hoje estreia a segunda temporada do Miojão. Olha o visual, olha aqui. Luizinho não sai debaixo da barraca, fica só ali tomando a cervejinha dele. Já falei que trabalhar tomando meio que embriagado, né, Luizinho? Embriagado não, né? Brincando com o Luizinho, meu amigão, tá aqui no Rio de Janeiro também, fazendo a filmagem, dirigindo aqui o nosso programa. Nessa segunda temporada, cada dia um local diferente do Rio de Janeiro, já que nós estamos aqui na cidade maravilhosa, com esse visual, praia de Copacabana. Vamos começar então o Miojão, o primeiro Miojão do ano, falando dos times do Rio, falando do Fluminense. Ontem o time do Fluminense venceu tranquilamente o time de Volta Redonda. Campeonato Carioca, eu já falei aqui desde o Miojão do ano passado, você que acompanha, você que vai compartilhar aí a segunda temporada do Miojão já sabe disso. Campeonato estadual só serve para duas coisas, sempre falei: machucar jogador para jogo importante e, quando tem mau resultado, colocar pressão em técnico. O time do Fluminense está tranquilo, está mesclando, alguns jogos entra o time reserva, alguns jogos entra o time misto e alguns jogos entra o seu time titular. É um dos grandes favoritos para a Taça Libertadores e não está nem aí para o Campeonato Carioca não. Mandando um abraço para meus amigos tricolores que estão aí assistindo o nosso Miojão. Venceu bem, vai se concentrar apenas nas decisões do Campeonato Carioca, do mesmo jeito que fez ano passado. E foi bem na Libertadores, e vai bem também na Libertadores esse ano, manteve a base. Veio Felipe do Vasco, um jogador, apesar de trazer muitos problemas nos bastidores, é um jogador que sabe jogar muita bola e é um substituto para o Deco, que infelizmente, apesar de jogar muito, não consegue ter uma sequência de jogos no time do Fluminense. Além disso, pega o Fred nessa fase fantástica, tá bem com tudo, tá só o Luizinho, Luizinho tá ali pingando, eu também. Fred tá de bem, o Fred mora em frente à praia, né, mora aqui pertinho também. Tá de bem com a vida do Fred, vai ser atacante da seleção. Eu já tinha comentado isso aqui há muito tempo antes, que o Fred ia ser o atacante do Brasil na Copa do Mundo de 2014. Quanto mais agora com o Filipão e Parreira, eu tenho mais certeza disso. Passando agora para o Vasco. Vasco esse ano vai ser um ano muito complicado para os vascaínos, hein? Torcida do Vasco, olha o Ricardinho, meu parceiro, tá acompanhando. O Vasco com esses problemas de bastidores, diretoria. Metade do time do ano passado foi embora, alguns jogadores permaneceram no time do Vasco. O Vasco tem que fazer um campeonato regular e a torcida tem que ter consciência disso. Não vai ser o Vasco dos últimos anos, que vai estar aí disputando o título, não vai ser isso não. Vai ser um time que vai ficar na posição intermediária no Campeonato Brasileiro, e não acredito no Vasco também no Campeonato Carioca. O time vai usar o Campeonato Carioca para começar a se acertar e não vai despontar como foi no ano passado não. Falando do clássico de ontem, aproveitando para falar de Flamengo e Botafogo, começando com quem perdeu. O time do Botafogo esse ano, a mesma coisa, o Botafogo vem dizendo aqui, forma bons plantéis, mas na hora H o time do Botafogo está fraquejando. Esse ano o Seedorf, jogando toda a temporada, pode ser um diferencial? Claro que pode, Seedorf é um excelente jogador, mas não vejo o Botafogo, principalmente depois do jogo de ontem, com um time regular. O Botafogo continua alternando bons e maus momentos. Tem jogos que joga muito bem durante o jogo, aí dá um apagão, toma os gols e fica difícil de recuperar. Isso no Campeonato Brasileiro é muito complicado. Também não acredito no Botafogo aí para o Campeonato Carioca não. Agora falando do Flamengo, começou um ano de bem com a vida, vencendo a maioria dos jogos. Então o Hernani fazendo um monte de gol, né? O Luizinho falou: o Hernani é muito ruim, né, Luizinho? O Luizinho falou: nossa, o Hernani joga... Mas o Hernani está fazendo os gols que vários outros já vieram, a peso muito maior, com uma tarimba muito maior, com uma fama muito maior, e não conseguiram fazer a maioria dos gols que o Hernani está fazendo no time do Flamengo. Ele é artilheiro do Campeonato Carioca. O Flamengo precisa de colocar um outro jogador no lugar dele? Claro que precisa. Nos jogos aí de Campeonato Carioca contra times ruins, ele está se dando bem. No Campeonato Brasileiro é completamente diferente o nível que o Hernani vai ter que acompanhar, e a torcida do Flamengo está esperançosa nessa nova diretoria. Patrícia Amorim foi embora, graças a Deus. Você que acompanhava aqui o Miojão, sempre critiquei essa diretoria. Essa diretoria que entrou agora, entrou pelo menos com pés no chão, né? Vamos estabilizar o clube. A proposta é que em 2014 o Flamengo já tenha uma renda muito maior do que tem hoje. Primeiro tem que arrumar a casa, né? Parar de pagar salário milionário para jogador que não está jogando absolutamente nada. E o Dorival, sempre gostei do trabalho dele. Ele vem montando uma equipe arrumada. Isso vai ser campeão brasileiro, vai ganhar? Não, mas o Flamengo está muito mais bem organizado do que o ano passado. Com dois
jogadores fazendo a ponta com muita velocidade. O Flamengo vai dar alegrias com certeza esse ano no seu torcedor. Já estourou o tempo aí, Luizinho? Já passou os nossos 5 minutos aqui no nosso Miojão especial segunda temporada, aqui na praia de Copacabana. A gente volta na quinta-feira falando de Taça Libertadores, hein? Eu já dei uma pincelada aí no Fluminense, mas vou falar também do São Paulo. Alô, meu amigo Bruno, alô, meu amigo Matheus. Vou falar do São Paulo também, falar do Corinthians, falar de todas as outras equipes em mais outro belo ponto da cidade maravilhosa. Um abraço, continue compartilhando e assistindo o nosso Miojão.